nosso estudo para a prova, a gente vai falar agora da ação popular. Então, a ação popular, ela nasceu com a Lei 4717 de 65. Então, já tem um tempinho, foi anterior à Constituição. E o artigo 1º dessa lei já traz ali um texto bem grande sobre qual seria o objetivo da ação popular. Vou colocar o texto na tela aí para vocês. Mas fala que qualquer cidadão pode pleitear a anulação ou a declaração de nulidade, e aí vamos para o texto, de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, de sociedades mútuas de seguro, nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita ânua de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Então, foi o seguinte, a lei, ela nasceu basicamente para proteger o patrimônio público. Que esse artigo 1º, ele traz para a gente um rol, né, de empresas que ou são totalmente públicas ou que o poder público está presente de alguma forma financeiramente. Então, quem é o cidadão? Em prova, eles costumam trocar cidadão por qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa será parte legítima para pleitear a anulação, etc. E não é qualquer pessoa, é só o cidadão. E o cidadão é a pessoa que está em pleno exercício dos seus direitos políticos, tá? Com seu título de eleitor, está aqui com a Justiça Eleitoral. Então, uma pessoa de 14 anos não é cidadã, mas uma pessoa de 16 anos que tem a faculdade de tirar o seu título de eleitor e assim o faz, vira uma cidadã, ok? Para ingressar com essa ação popular, o cidadão, ele, além de apresentar o título de eleitor, ele precisa apresentar também uma cópia, uma certidão de quitação com a Justiça Eleitoral. É assim que ele faz prova da cidadania. Depois dessa lei, veio a Constituição de 88, que ampliou bastante o rol de objetos da ação popular. Porque a ação popular é um poder, né, das pessoas, que a maioria não sabe que tem. A ação popular, ela... Vamos lá para a Constituição, que aí a gente conversa sobre os objetivos dela. Então, a Constituição trata da ação popular como um direito fundamental. Ela está no artigo 5º da Constituição, no inciso 73. Vamos acompanhar a leitura desse inciso. Qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidades de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Então, ampliou, né, bastante o rol de objetos de uma ação popular, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento das custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, a ação popular, ela é uma ação gratuita inicialmente, exceto se ela for utilizada com má fé, com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. A competência para julgar a ação popular, ela está descrita no artigo 5º da Lei 4717. Na verdade,
Isso depende do ato impugnado e se a causa interessa à União, aos estados, etc. Então, eu vou colocar o artigo 5º aqui do lado da tela para vocês. Está escrito assim: conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao estado ou ao município. Ok? A propositura da ação, ela vai prevenir o juízo para todas as outras ações que forem intentadas posteriormente e que contiverem as mesmas partes e os mesmos fundamentos. Isso também está no artigo 5º, no parágrafo 3º da Lei da Ação Popular. Então, a ação popular é um poder que o cidadão tem de defender toda a coletividade. Então, se há um dano ao meio ambiente acontecendo, o cidadão ele pode ajuizar essa ação gratuita para a tutela desse bem de grande importância, de importância constitucional e conseguir ajudar toda a sociedade com a ação popular. Muitas vezes a gente não sabe desse poder que a gente tem, ok? A ação popular também é uma ação gratuita. Então, se você não tiver ajuizado a ação com má fé, não será necessário pagamento das custas. Às vezes, as pessoas utilizam a ação popular para denegrir a imagem de uma outra pessoa. E nesse caso, ou de uma empresa, né, de uma pessoa jurídica. E nesse caso, se for comprovada má fé, as custas serão devidas, ok? Outro artigo importante é o artigo 6º da Lei da Ação Popular, porque ela fala sobre os sujeitos passivos dessa ação. Quem pode ser réu numa ação popular? Então, o artigo 6º fala que todas aquelas entidades citadas no artigo 1º podem ser réis na ação popular. E, além disso, olha só, além dessas entidades já citadas, fala contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão e contra os beneficiários diretos do mesmo. Então, às vezes a pessoa não praticou o ato lesivo em si, mas ela foi beneficiada por esse ato, ou ele aconteceu por uma omissão dela, e nesse caso ela também pode ser sujeito passivo de uma ação popular, certo? Outro artigo importante na Lei de Ação Popular para a gente observar nessa nossa revisão rápida aqui é o artigo 9º. Outro artigo importante da gente estudar aqui nessa Lei de Ação Popular, o artigo 9º da Lei de Ação Popular fala que, se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, qualquer outro cidadão pode assumir o lugar de autor, porque se o sujeito ativo, quem pode ser autor numa ação popular, é o cidadão, somente outro cidadão pode ser litisconsorte ou assumir a parte do autor da ação. Mas o assunto ele é relevante, porque a ação popular ela trata de interesses transindividuais. Nesse caso, após publicados todos os editais e se não aparecer realmente ninguém para assumir aquela ação popular, então fala assim o artigo 9º, que após o prazo de 90 dias da última publicação feita,
o Ministério Público ele tem possibilidade de prosseguir essa ação, exatamente por causa dos interesses transindividuais que estão aí em jogo. A sentença na ação popular também tem efeito erga omnes, ou seja, vincula a todos, contra todos, exceto se ela for julgada improcedente por deficiência de prova. Então, o juiz só julgou improcedente porque não tinha provas suficientes para comprovar aquele fato. Então, nesse caso, essa ação ela não terá efeito erga omnes, ela poderá ser ajuizada novamente pelo mesmo cidadão ou por outro, caso haja novas provas, ok? Outro artigo importante dessa lei é o artigo 19. Ele fala que a sentença que julga improcedente a ação popular, ela deve necessariamente passar pelo reexame necessário. Olha só, vou achar aqui o artigo 19. Vou colocar na tela para vocês. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal. Da que julgar a ação procedente, caberá apelação com efeito suspensivo, se for o caso, ok? Bom, essa foi a nossa revisão, bate-papo rápido sobre a ação popular para vocês estudarem para a prova. É interessante vocês lerem o texto da lei. A lei 4717, ela é pequenininha, ela tem 22 artigos e ler junto com essa lei o artigo 5º, inciso 73 da Constituição, que dá ao cidadão mais poderes para atuar dentro da sociedade de maneira ativa, né? Então, protegendo o meio ambiente, enfim. Uma boa prova para vocês e bons estudos.